Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre o poder da voz e como que a inteligência artificial está transformando a forma como nós nos comunicamos, criamos, interagimos por meio de voz. E para essa conversa eu recebo Bruno Santos, gerente-geral do Brasil da Eleven Labs, uma das líderes globais em tecnologia de voz com IA. Bruno, seja bem-vindo. Vitor, muito obrigado pelo convite. Feliz de estar falando com você de novo, nós conversamos no passado. Acho que uma conversa que vai ser muito interessante em relação a um tema que é relevante em relação à inteligência artificial por voz, e eu feliz de poder compartilhar nosso aprendizado como Eleven Labs, não só a nível global, mas também a nível Brasil. Mas antes de a gente entrar no tema Eleven Labs, eu tenho uma pergunta que a gente brinca que é a sessão terapia aqui. Que eu quero começar conhecendo melhor o Bruno. Que a pergunta é, quem é o Bruno? Vitor, o Bruno, nasci em São Paulo, morei até os 15 anos, logo depois me mudei para Minas, tá? Tive uma trajetória jogando futebol por um certo tempo na minha vida. Tive a oportunidade muito jovem de ir para os Estados Unidos, onde eu estudei, recebi bolsa integral de estudos, sou muito grato. Então, morei nos Estados Unidos jogando futebol pela universidade durante 5 anos e decidi voltar no Brasil, né? Isso foi final de 2011, não só pela janela de oportunidade, porque eu acreditava que tinha muito mais oportunidade de carreira no Brasil naquele momento, mas também para estar um pouco mais próximo do dia a dia da família, da esposa e da cultura brasileira. E desde então eu estou há 15 anos no segmento de tecnologia, né? Passei por empresas tais como a Cisco, a Dell, o próprio Facebook, que é conhecido como Meta, e essa é a 4ª vez que eu construo uma empresa do zero, uma empresa global do zero no Brasil, né? Então eu adoro construir, Vitor, eu sou apaixonado nesse estágio inicial de você trazer uma nova tecnologia, localizar, estruturar um time local e garantir, né, que ela tem tração nos primeiros de 3 a 5 anos de operação no Brasil. Então, me especializei nesse tema e sou apaixonado nesse momento de negócio. Então, esse é um pouco do Bruno, Vitor, e da minha trajetória, tanto pessoal como profissional. Bruno, você gosta de desafio, né? Porque eu confesso que tem gente que tem muito menos cabelo que a gente aqui e que deve ter, sei lá, criado 1, 2 empresas. Você já tá na 4ª, né? Confesso que eu venho perdendo um pouco mais agora, tá, Vitor? Mas brincadeira à parte, poxa, eu adoro esse tipo de desafio, eu sempre aprendo, que é o mais importante, né? Legal. E cada experiência ela é única, então acho que isso me traz esse dinamismo, essa adrenalina que eu gosto bastante. Bruno, a Eleven Labs ela tem uma proposta que eu acho fascinante, que é transformar texto em voz de uma forma natural, de uma forma emocional. E vale dizer que foi com a tecnologia de vocês que em 2023 o Inova Social produziu um dos primeiros podcasts do mundo entrevistando uma inteligência artificial por voz. Como que você enxerga o papel da voz na evolução da inteligência artificial? A voz é o próximo grande passo nessa forma de comunicação entre humanos e máquinas, essa forma como a gente se conecta. A gente sabe que hoje a IA ela passou de ser só uma ferramenta e muitas vezes ela é um companheiro ali do dia a dia, mas quando a gente fala por voz, é um outro passo, né? Perfeito, ótima pergunta, Vitor. Para as pessoas que estão assistindo e não conhecem a Eleven Labs é um laboratório de pesquisa de inteligência artificial por voz, né? Recentemente ingressou no mercado, 3 anos, mas vem num crescimento exponencial, hoje com mais de 5 milhões de usuários a nível global, já utilizada por 75% das 500 maiores empresas do mundo, e nesse processo surgiu uma oportunidade de iniciar a operação a nível Brasil. A voz ela vai ser o novo teclado, na nossa percepção, tá, Vitor? Vai ser a maneira que a gente vai interagir com todas as tecnologias, seja dispositivos, softwares que nós temos à disposição. Por um simples motivo, a voz, o texto, ele comunica, né? A voz, ela conecta. É diferente, ela traz empatia, entonação, traz ritmo, regionalização, e isso é fator super importante para garantir que essa comunicação entre ser humano e máquina, ela não só é humanizada, como também ela é fluida, né?
tem um dado estatístico muito interessante, Vitor, que 70% das pessoas que têm uma experiência robótica na perspectiva de atendimento ao cliente, é o que nós chamamos de URA, né? Ele tende a mudar de fornecedor, né? E nós acreditamos que, principalmente, claro, quando a gente fala de inteligência artificial por voz, tem um espectro de casos de uso bem extenso, né? Porque a voz é a principal maneira de comunicação do ser humano. Mas a gente acredita que a curto prazo tem uma janela extremamente importante de comunicação no atendimento ao cliente no que tange inteligência artificial por voz, né? E por quê? Porque o mercado está passando por uma transição. A gente começou por um primeiro estágio de URA, que era um atendimento programático, né, e pré-definido, com baixa interação. Algumas empresas evoluíram para um atendimento de chatbot, né, muito fruto do próprio WhatsApp, que traz uma cadeia de decisão e, consequentemente, uma camada de inteligência, mas muito mais uma capacidade de informar do que tomar ação. E a próxima evolução vai ser ter agentes de inteligência artificial por voz, para que você consiga conversar de maneira fluida, humanizada, isso, e o mais importante, né, Vitor, para que os seus desafios de negócio sejam resolvidos de maneira rápida, né? Hoje, 70% das interações que nós temos com os nossos clientes, elas são operacionais. E se a gente conseguisse automatizar essa primeira camada, onde o capital humano ele é baixo e, consequentemente, é uma tarefa repetitiva, com inteligência artificial por voz. Então, de fato, tem uma janela de oportunidade bem significativa, Vitor, em relação a esse tema, e, poxa, feliz de poder contar algumas histórias de sucesso para a gente materializar isso na prática, né, de como as empresas estão utilizando essa tecnologia. Bruno, você falou sobre muito o uso da tecnologia para os negócios, mas ela tem um impacto social enorme. A chegada da Eleve Labs no Brasil, ela marca um momento importante porque nós somos um país continental, com uma diversidade cultural enorme e uma diversidade linguística também enorme. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são os principais impactos e oportunidades que a IA por voz pode gerar por aqui, mas principalmente quando a gente está falando de acessibilidade, educação e até um pouquinho de entretenimento também. Perfeito, excelente ponto, Vitor. Quando nós iniciamos a operação da Eleve Labs no Brasil, nós levamos em consideração esses aspectos, que são aspectos culturais no final do dia, faz parte do dia a dia do brasileiro, né? E tem algumas iniciativas que nos chamaram muita atenção, e a Eleve Labs ela tem um programa global que chama Programa de Impacto, que tem justamente essa finalidade, né? A gente provê, aliás, licenças sem custo, né, créditos da Eleve Labs, para que possa ter caso de uso voltado ao âmbito cultural, social e de inclusão. Tem um caso muito legal que eu queria contar, Vitor. Nós tivemos uma empresa no Nordeste que estava utilizando a Eleve Labs para text-to-speech, speech do text e text no WhatsApp, né? Eu achei o caso muito interessante, né? Ele estava com uma certa volumetria e nós entramos em contato com eles para entender um pouco melhor como que a gente poderia suportar. E eles disseram uma coisa muito interessante. Eles falaram o seguinte: Bruno, na nossa região, o nível de analfabetismo é muito alto. Então, as pessoas têm o costume de mandar áudio no WhatsApp. Então, o fato de você responder através de inteligência artificial por voz, via WhatsApp, por áudio, traz uma camada de inclusão forte para essa para essa parcela da sociedade, né? Também a gente vê no âmbito social, né, a utilização da Eleve Labs em alguns museus, não só no Brasil, mas fora no Brasil, para poder contextualizar, principalmente para essa nova geração, né, Vitor, que tem essa facilidade de falar com a tecnologia, né, como se fosse uma pessoa, justamente para ter toda essa parte de transferência de conhecimento e etc. Então, de fato, assim, não só isso, né, acho que é importante mencionar, Vitor, pessoas que têm alguma limitação por conta de doenças, né? Nós temos um caso bem interessante de um CEO de uma grande empresa canadense que, infelizmente, ele teve uma doença que perdeu a voz, né? E ele utilizou a Eleven Labs justamente para poder se comunicar com seus colaboradores na empresa durante esse período que ele ficou fora em recuperação. Eu acho que a tecnologia, no final do dia, ela tem esse propósito, né, Vida? E a gente, né, principalmente no meu caso, que traz essas novas tecnologias a nível Brasil, é muito importante que tenha um propósito social. Então, a gente tenta ao máximo garantir que não só educamos o mercado na perspectiva de negócio, mas também educamos a sociedade de como utilizar essas novas tecnologias da maneira correta e a prol a cultura, a pró a inclusão e a pró social também.
Eu queria só completar uma questão na sua resposta aqui, Bruno. A gente tem os deficientes visuais também, e a gente tem utilizado bastante em alguns projetos aqui a questão da leitura do texto, né, do o text to speech, né, que vocês chamam. Então, isso também ajuda muito. A gente sabe que nem todos os sites hoje em dia, por exemplo, estão ainda em 2025 e 26, eles ainda estão formatados para esse público, né? O deficiente visual. Então a gente tem essa utilização que eu acho que é muito legal também. Eu não sei se você tem algum case ou lembrança de algum uso disso, mas a gente tem utilizado por aqui também, tem achado bem legal essa solução de vocês. Nós temos alguns projetos a nível Brasil, né? Infelizmente não posso mencionar o nome nesse momento, mas a gente está fazendo algumas iniciativas nesse sentido, né? De principalmente no que tem de reportagens, ter um podcast, a possibilidade de qualquer pessoa escutar com a voz do jornalista que fez, né? Eu acho que isso é um aspecto de inclusão muito forte. Então, o mercado é interessante, né, Vitor? A gente começou a nossa operação do Brasil da Eleven Labs vai fazer 6 meses praticamente, muito recente, num período de localização, de construção de time, mas um dos pontos que me chamaram muita atenção é como o senso de criatividade do brasileiro traz novas perspectivas para a inteligência artificial por voz, né? Então, uma história super rápida, tá, Vitor? Eu entrei com uma perspectiva muito clara que a grande janela de oportunidade era atendimento ao cliente por motivos óbvios, né? E na perspectiva de negócio. Uhum. Mas todos os dias eu encontro um caso de uso fora da caixa, Vitor. Desde o WhatsApp que eu mencionei, nós tivemos um caso também Uhum. recentemente de uma empresa que elas fazem uma comunicação para um público que trabalha em fazenda, Legal. né? E o que acontece? O público que trabalha geralmente que a gente chama lá em Minas na roça, né, na fazenda, eles não têm tempo para olhar o celular, porque ou ele está no carro, ele está no trator, ele está fazendo alguma coisa, então é muito comum você enviar áudio, né? Então a gente fez um trabalho com uma empresa para que toda a comunicação fosse via text-to-speech da Eleven Labs, com uma voz regionalizada para esse público, para ter alta aderência na comunicação. Então é interessante, porque todo dia a gente escuta um caso de uso fora da caixa, e que bom, né, Vitor? É sinal que, né, que o brasileiro adotou Eleven Labs como uma plataforma de inteligência artificial por voz, e todo o histórico demonstra que a gente é early adopter de novas tecnologias, né? Quando a gente olha para Facebook, Instagram, WhatsApp, o próprio ChatGPT se destaca nesse sentido. O Brasil é um dos principais países a nível global, e para a Eleven Labs está no mesmo caminho, né? Então é interessante esse senso de criatividade do brasileiro com a tecnologia. O brasileiro ele gosta de pegar tecnologia e subverter ela para criatividades incríveis. Você falou sobre vozes sintéticas, né? Quando a gente fala em voz sintética, é claro que a primeira coisa que a gente lembra é a voz do Stephen Hawking, que era aquela voz robótica. Você falou agora sobre um exemplo incrível aí desse executivo canadense. Eu achei super legal. Mas a gente sabe que hoje criar vozes sintéticas mais realistas também traz um grande desafio ético, né? Eu clonei a minha voz na Eleven Labs, na primeira versão, tô para trabalhar a segunda versão agora, mas a gente tem aquelas clonagens não consentidas, deepfake, desinformação, que são hoje uns riscos reais, né? Como que a Eleven Labs tem lidado com esse desafio e que tipo de mecanismos de segurança vocês implementaram para garantir um uso responsável dessa tecnologia? Porque eu acho que um grande medo quando o público que não tem um conhecimento técnico vê uma solução como a Eleven Labs, a primeira coisa que eles falam é: meu Deus, mas vão clonar, daqui a pouco vão usar minha voz para pedir um golpe aqui, né? Usar num golpe aqui, uma coisa colar. Então, assim, é muitas dúvidas nesse. Eu acho que assim, o brasileiro ele tá muito calejado nisso, mas ele também sofre muito com isso. E eu confesso que, assim, dando um spoiler, eu já sei um pouco dessa resposta, porque a gente já conversou anteriormente, mas eu queria que você contasse para quem está nos ouvindo o que vocês têm feito, e eu sei que tem muita coisa sendo trabalhada, e eu sei que ainda tem muita coisa a ser executada, então talvez da nossa última conversa para cá, talvez tenha tido algumas atualizações.
Perfeito. Vitor, excelente pergunta. Nós sempre gostamos de falar desse tema de maneira muito proativa no mercado, né? Porque toda nova tecnologia disruptiva, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E o nosso papel como Eleven Labs, por ser a primeira empresa de inteligência artificial por voz a ingressar no Brasil, a gente tem um papel de letragem no mercado, no sentido de compartilhar melhores práticas e de educar de como utilizar essa tecnologia da melhor maneira possível, seja no âmbito profissional ou seja no âmbito social de inclusão, conforme você mencionou, né? E a gente vem fazendo esse trabalho proativo nos últimos 6 meses. Então é importante, é um ponto super importante de eu reforçar, tá, Visto? Toda clonagem de voz requer consentimento da pessoa que está tendo a voz clonada. Esse é o primeiro ponto, tá? Se eventualmente tiver alguma clonagem ilegal, nós temos dispositivos de segurança da plataforma que evitem que de fato isso seja utilizado da maneira incorreta. E eu queria mencionar quais são os dispositivos. Primeiro, nós temos uma tecnologia própria que a gente chama de voice captcha. O que é a voice captcha? Ela identifica as vozes que estão na internet. Imagina que cada voz tem uma radiofrequência, tem uma identidade digital. Ela identifica essa voz, ela vai comparar com a voz que for clonada, e se de fato identificar que aquela é uma clonagem que não foi consentida, consequentemente, a gente bloqueia a plataforma e, em alguns casos, trabalha junto com as autoridades para dar sequência na investigação. O segundo ponto é moderação ativa na plataforma, Vitor. Isso a gente faz com frequência, a gente tem, aliás, uma política de casos de uso, e como a Eleven Labs ela já tem uma operação robusta nos Estados Unidos, na Europa, né, que tem cenários mais maduros no que tange inteligência artificial por voz, nós replicamos essas melhores práticas dentro da política a nível Brasil. Então, se eventualmente alguma pessoa, empresa, utilizar a voz de maneira que seja fora da política, não só é bloqueado automaticamente, como também nós avaliamos e investigamos para entender o motivo. E o terceiro ponto que eu acho que é super legal de mencionar, e eu adoraria que você também divulgasse, Vitor, para as pessoas que vão assistir essa conversa, essa nossa conversa, é que nós temos um site público, que está no nosso próprio site da Eleven Labs. Lá embaixo tem um lugar específico que você clica e você consegue colocar um áudio, uma gravação de áudio, para você verificar se aquela gravação é de inteligência artificial por voz, é uma voz sintética desenvolvida pela Eleven Labs ou não, né? Eu acho que é importante que essas ferramentas estejam disponíveis para o público, né? Então, de novo, Vitor, para eu terminar minha fala, sim, a gente faz um trabalho ativo no mercado, existe é, é, uma preocupação extremamente cuidadosa para garantir que as vozes são utilizadas de maneira correta, e temos uma política de casos de uso muito bem estabelecida a nível global, que estamos replicando a nível Brasil. Bruno, como você falou lá no começo, você já passou por grandes empresas, né? Já fez essa coisa de trazer a empresa para o Brasil, né? Do zero. Quando a gente olhava a tecnologia até alguns anos, a gente sabia que quando saía uma solução estrangeira para trazer para o Brasil, principalmente quando a gente falava do nosso idioma, ele tinha certos desafios, né? E eu queria que você me corrigisse se eu tiver errado e me explicasse um pouco melhor se isso tem mudado, até pela tua experiência. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, eu sinto que a gente não tem mais essa barreira idiomática, né? A questão de tudo isso que você está falando, que são soluções que tem na Eleven Labs, né, lá fora, ela chega no Brasil muito rápido, ela chega até mesmo simultaneamente, né? Então hoje, quando a gente olha as soluções da Eleven Labs, a gente vê que tem o português Brasil ali, né? Como que tem funcionado essa dinâmica? Ela tem sido mais curta mesmo? Então, por exemplo, quando a gente faz essa checagem que você falou agora, isso eu acredito que seja uma ferramenta que nasceu lá nos laboratórios da Eleven Labs. Mas ela funciona bem para os nossas gírias, para os nossos idiomas, para nossas aquele sotaque muito específico. Muito bom.
Eu acho que com a evolução tecnológica, esse espaço de tempo de você adotar uma tecnologia global a nível Brasil, ele diminuiu drasticamente, tá, Vitor? O que demorava anos, hoje demora meses, né? E a Eleven Labs é um grande exemplo disso. Hoje o Brasil é um dos 5 principais países a nível global da Eleven Labs. É um dos principais, é um dos principais websites com maior tráfego do mundo no que tange a usabilidade, criação de contas trial, que demonstra que existe essa curiosidade do brasileiro para entender o que é. Qual que é a nossa percepção? Primeiro, depende com prioridade ao Brasil para essa organização. Esse é o primeiro ponto. E o porquê, Vitor? Porque requer uma camada que nós chamamos de localização. Né? Lembra que uma pequena parcela da sociedade do Brasil fala inglês fluentemente. Consequentemente, essa plataforma ela tem que estar 100% adequada para as nuances culturais. Segunda, no nosso caso, tem uma questão do próprio idioma. A gente não pode comparar o português do Brasil com o português do Portugal, né? Claramente precisa ter essa customização. E como a Eleven Labs ela percebeu essa janela de oportunidade para crescer a sua plataforma em países emergentes como Índia, Brasil, Japão, entre outros, ela vem se adequando à nossa tecnologia nesse sentido desde o início da operação. Né? Mas tem um ponto importante, Vitor. Então, por mais que exista uma facilidade para adotar a tecnologia, o que a gente percebe? Que o brasileiro ele tem uma facilidade de usabilidade do 0 a 1. Aqui a gente faz muito bem. Se você for de 1 a 2, existe talvez uma capacidade técnica, um know-how técnico que o mercado local ainda não tem. Então, um dos nossos desafios no Brasil não é nem na perspectiva de apresentar soluções das empresas, é garantir que o cliente final tem mão de obra qualificada para poder gerenciar a plataforma a partir do momento que é implementada. Por quê? Porque é um know-how muito específico no que tange inteligência artificial por voz. Então, um dos trabalhos que a gente vem fazendo a nível local é muito correlacionado à educação, né? De explicar como que você cria uma voz sintética, quais são as regras, como que você faz uma integração via API, quais são as melhores práticas no âmbito de prompt comportamental, né, Vitor? Lembra que a inteligência artificial por voz, ela não tem liberdade própria. Você cria os guardrails para que ela se comporte de acordo com a sua cultura, de acordo com o caso de uso e a necessidade da sua empresa. Então, como que você cria isso de maneira efetiva? Como você cria um workflow de decisão para que ela possa seguir as melhores práticas da sua empresa? Então, essa compilação de melhores práticas, na nossa percepção, ela ainda está sendo construída a nível Brasil. Está sendo uma jornada. Mas eu concordo para você, de 0 a 1 a gente faz um excelente trabalho, tá, Vitor? Brasileiro, ele é campeão de adoção de novas tecnologias. Nós temos algumas ações bem interessantes, tá, Vitor? E eu adoraria divulgar para o seu público, o público que vai escutar esse podcast, porque eventualmente pode ser uma janela de oportunidade de carreira, né? Primeiro ponto, a gente tem um programa de startup, tá? Esse programa de startup, ele oferece a Eleven Labs sem custo durante um período. E a gente dá todo o know-how, treinamento para que essa empresa adote inteligência artificial por voz desde o início da operação. Eu acho que isso traz uma oportunidade de escalabilidade e um know-how desde o início daquelas empresas que estão no seu estágio zero. Essa é a primeira maneira. O segundo, a gente está construindo um ecossistema de parceiro no Brasil, ou seja, especializando empresas para que elas possam implementar Eleven Labs nas empresas de grande porte a nível nacional. Então, a gente está fazendo todo o período de capacitação, aliás, essa semana ela está sendo muito especial, porque a gente está capacitando todos esses parceiros, né? A gente está tendo sessões todos os dias para que ele tenha um know-how, as melhores práticas e divulgue isso no mercado e compartilhe com seus clientes. E o terceiro ponto, Vitor, a gente está organizando, e eu gostaria até de convidar para participar conosco, a gente está organizando mensalmente um webinar da Eleven Labs. Né? Legal. E o webinar que vai acontecer na semana que vem, no dia 27,
vai ser um webinar de como criar um agente de inteligência artificial por voz, com todas as melhores práticas, né? É um webinar aberto ao público, qualquer pessoa pode participar, e a ideia é que a gente não só ensine, mas também compartilhe as melhores práticas, explique como funcionam as funcionalidades, eduque no sentido dos casos de uso, quais são os princípios da plataforma, quais são os casos de uso que você não pode utilizar Eleven Labs. Então a gente está usando esse canal para poder educar o mercado e compartilhar todo o nosso know-how a nível Brasil também, tá? Então, enfim, a gente está fazendo um esforço bem considerado para garantir que a gente eduque e compartilhe esse know-how para o mercado local. Bruno, eu quero falar um pouquinho sobre impacto no mercado, né? Profissionais que trabalham com a voz, eu acho que isso é muito importante. Vocês vêm se aproximando de criadores, de instituições, de empresas no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho que tipos de parcerias estão sendo formadas e qual que é a estratégia para construir um ecossistema que seja sustentável do ponto de vista de inovação em voz no Brasil. Vocês recentemente anunciaram vamos dizer assim, uma parceria com o ator Michael Caine, né, para a utilização da voz dele lá nos Estados Unidos. Então eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que existe ainda uma grande dúvida do mercado. A gente não conversa com esse público hoje, talvez tenha alguém escutando a nossa conversa aqui que possa ser dublador, mas eu não sei se é o nosso público no Inova, mas muitas vezes os dubladores, que são um dos principais a utilizar a voz, têm um certo receio de qual vai ser o impacto da inteligência artificial por voz no mercado. Então eu queria que você comentasse isso um pouco. Muito bom, Vitor. Dando um pouco mais de contexto para as pessoas que estão nos ouvindo, a Eleven Labs ela tem um marketplace de vozes, tá? Hoje contempla mais de 10 mil vozes que os clientes que utilizam o Eleven Labs conseguem utilizar de acordo com essa necessidade, né? De diferentes idiomas, diferentes entonações, né, que pode ser usado para diversos casos de uso. E é interessante, Vitor, porque toda tecnologia disruptiva ela cria um mercado paralelo de oportunidade de monetização, né? E o marketplace é justamente isso, são pessoas que alocam suas vozes e a partir do momento que aquela voz é utilizada por uma empresa, ele tem um ganho financeiro, né? Então aqui abre uma janela de oportunidade de monetização, principalmente para essa nova classe. A Eleven Labs ela estruturou todo o modelo de marketplace desde o início da operação, que aliás hoje é o nosso diferencial competitivo, que vem funcionando super bem, não só a nível Estados Unidos, Europa, mas no Brasil teve uma aderência bem considerável, até porque se você entrar na Eleven Labs e você fazer o filtro de vozes do português do Brasil, você vai notar que tem um portfólio bem completo de vozes disponíveis. E recentemente nós tivemos um evento global na semana passada, que é chamado Eleven Summit. Dentre vários lançamentos que nós fizemos, um deles foi o marketplace de vozes icônicas. Então são pessoas famosas mundialmente que estão alocando a sua voz, licenciaram a sua voz para a Eleven Labs para que empresas possam utilizar para N fatores. Por que isso é importante, Vitor? Aí eu vou responder a sua pergunta. Porque lembra que é a voz que conecta. E a voz ela precisa estar atrelada à cultura da empresa, às suas características e o seu propósito. Então, no final do dia, a nossa visão é que cada empresa vai ter a sua voz sintética, que vai ser única. Eventualmente pode ser uma voz icônica, eventualmente pode ser uma voz que foi desenvolvida naquele sentido, e em alguns casos vai ter tom formal, outros casos tom informal, e até regionalização, né, Vitor? Eu acho que, principalmente se tratando o Brasil, que tem um tamanho continental, acho que é uma evolução natural da plataforma ter um sotaque de Minas, ou ter um sotaque do Sul, porque no final do dia a pessoa se conecta muito mais fácil com aquela que fala que tem a sua entonação, que fala o seu sotaque, que fala as suas gírias. Tá? E nesse sentido, dentro desse processo disruptivo de mudança no mercado no que tem de inteligência artificial por voz, a gente vem trabalhando de maneira proativa a nível global com essa classe para justamente demonstrar para eles que sim, existe uma janela de oportunidade e o que o marketplace da Eleven Labs traz essa oportunidade de monetização, né? Então a gente vem trabalhando muito próximo, educando, demonstrando as possibilidades e adoraríamos uma aproximação, tá, Vitor? Eu acho que é super importante. A nível global isso está sendo feito de maneira mais proativa, mas a nível Brasil
nós adoraríamos ter esse diálogo aberto e poder suportar, porque no final do dia toda a transição tecnológica ela traz oportunidades, né, Vitor? Eu escutei uma história muito legal, foi fazer em torno de 3 semanas, né, que foi nos Estados Unidos, lá em, eu acho que 1930, que lançou pela primeira vez a calculadora científica. E houve uma manifestação dos contadores na rua. O pessoal, ninguém vai ter contador, ninguém vai ter a calculadora, porque vai acabar o emprego do contador. Ao contrário, Vitor, hoje o que mais a gente mais tem é contador, né? Então isso prova que por mais que tenha um choque emotivo a curto prazo, a médio e longo prazo, a janela de oportunidade é bem significativa. E o ser humano ele tem uma capacidade única de se transformar, né, Vitor? A gente se transforma na diversidade. A gente aprende, a gente busca outras alternativas. Eu acho que a adoção de inteligência artificial, não só no âmbito de voz, traz essa janela de oportunidade para todos. Bruno, eu confesso que eu adoraria conversar com uma IA que tivesse a voz, por exemplo, do Mazzaropi, poxa. Essa é uma ótima ideia, viu, Vitor? Bruno, olhando para o futuro, tá? Como que você imagina a interação entre humanos e máquinas mediada pela voz? Eu sei que essa pergunta ela é complexa, mas a gente vai chegar a um ponto em que a gente vai conversar naturalmente com a inteligência artificial como fosse uma pessoa. Eu sei que isso, vocês já fazem um pouco disso. A gente tem um voice chat dentro do site de vocês, que eu confesso que eu utilizei recentemente e eu fiquei abismado da evolução que vocês teve nos últimos meses, né? Vocês tiveram, assim, alguns saltos enormes, mas qual que é o futuro disso, então? O que você olha? Eu acho que o futuro, quando a gente costuma fazer essa pergunta aqui no Inova Social, a gente sempre está olhando para daqui a alguns anos. No caso da Eleven Labs, eu diria que o futuro é daqui a alguns meses. Como que você vê o futuro para esse cenário? Vitor, na perspectiva tecnológica, os protocolos proprietários eles já estão com a maturidade porque esse diálogo seja muito similar com o diálogo humano. Não só na perspectiva, e você mencionou super bem, da entonação, de ser muito similar ao humano conversando, mas também na latência, que é um tema importante, né? Porque a latência é ela que vai predeterminar o engajamento. Então, quanto maior a latência na comunicação com o dispositivo, maior vai ser o engajamento na ponta. Então, essa evolução tecnológica, ela tem que fazer muito sentido também nessa questão de latência. E terceiro, dentro do aspecto que nós chamamos de engenharia de voz, que no final do dia ninguém quer conversar com uma voz robótica, quer conversar com a voz que conecta com você, independente se seja um homem, mulher, se tem um sotaque mineiro, um sotaque de Porto Alegre, se é um tom informal ou formal. Então, na perspectiva de tecnologia, está pronto, tá, Vitor? Nós lançamos até um fato bem interessante, Vitor, vai fazer, eu acho que em torno de 2 meses, e você mencionou super bem, a gente vem numa crescente em relação à evolução da Eleven Labs. Nós temos um time de research, de pesquisa interno, que é um dos melhores do mundo, então por isso que tem essas novidades que são lançadas praticamente todos os dias, que eu confesso que até eu tenho dificuldade de acompanhar essa evolução de tão rápida que ela é, tá, Vitor? E nós lançamos 2 meses atrás o modelo de voz V3 da Eleven Labs, que é o primeiro modelo de voz que você consegue, através de tags, mudar a entonação da voz, né? Que é um tom triste, um tom feliz, que é um tom de curiosidade. E lembra que a voz não só tem entonação, a gente faz sons. Às vezes a gente faz um estralo, e isso tudo ajuda na interpretação da outra pessoa. Então, tá pronto. Qual que é o próximo passo natural? As empresas adotarem. Existe uma complexidade técnica. Por quê? Porque essa solução ela precisa integrar com a solução existente no cliente final. E muitas vezes essa empresa ela não está preparada na perspectiva seja de segurança da informação, seja de governança, ou seja de API. Então as organizações, na nossa opinião, elas passarão por uma reciclagem natural para adotar a inteligência artificial de maneira mais rápida. O segundo ponto é mão de obra qualificada, né, Vitor? Nós precisamos ter profissionais que tenham a capacidade, porque você adotar uma inteligência artificial por voz, ele não é um processo rápido, é uma jornada.
porque com o tempo, naturalmente, o comportamento do cliente muda, que requer novas configurações, precisa acompanhar KPIs e sempre vai ter um humano, de uma certa maneira, analisando essa tecnologia, essa solução ao longo do tempo. Então a gente precisa capacitar o mercado nesse sentido. A nossa visão é muito clara, Vitor. A partir do próximo ano, a interação entre máquina e humano, ela vai virar um padrão, não vai virar um diferencial competitivo. E por um simples motivo, quando você fala com uma inteligência artificial por voz, de maneira humanizada e fluida, e seu desafio de negócio é resolvido rápido, você quer adotar isso como padrão para todos os seus clientes, todas as empresas que você trabalha. Então, naturalmente, isso vai se tornar um padrão no mercado. Então, a evolução está sendo muito rápida, tá, Vitor? Eu acho que agora é muito mais uma questão de mudança de modelo cultural, modelo mental das organizações das pessoas, do que efetivamente evolução tecnológica. A gente está pronto nesse sentido. Que bom. Bruno, foi um prazer conversar com você. Novamente, eu queria, para a gente encerrar aqui, deixar um espaço para você deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Então, é um espaço aberto aqui para você conversar diretamente com quem está nos ouvindo. E antes de eu fazer o encerramento. Muito bom. Vitor, queria agradecer a oportunidade. Foi ótimo reencontrar com você novamente. E a gente conversar sobre esse tema que é tão importante em relação à inteligência artificial por voz, não só no sentido de como a gente utiliza no dia a dia, mas quais são os princípios éticos dessa tecnologia. Então, espero que ficou claro nesse sentido de que a gente está sendo muito ativo nesse processo de letragem do mercado, de compartilhar melhores práticas e garantir que a usabilidade ela é feita da maneira correta. A minha provocação, Vitor, é que as pessoas consigam aprender essas novas tecnologias o mais rápido possível, né? Você mencionou super bem, a curva de evolução ela está exponencial. Todos os dias nós temos temas novos em relação à inteligência artificial, principalmente de voz. Então aprenda, entenda, interaja. Nós, no nosso caso, a gente oferece 7 dias sem custo da plataforma no nosso website, já está totalmente localizado em português. Entenda como funciona essa dinâmica, porque toda mudança tecnológica ela traz oportunidades de carreira, oportunidades sociais, oportunidades culturais, né, no sentido de você aplicar essa tecnologia no âmbito de inclusão. Então, poxa, eu acho que nunca, eu tenho 36 anos, né, Vitor? Nunca teve um momento tão oportuno para aprendizado, né? Único. Então, poxa, que todos possam aproveitar essa janela da melhor maneira possível. Bruno, muito obrigado. E para quem quiser saber mais sobre os projetos, as iniciativas da Eleven Labs, os links estão na descrição desse episódio e também em novasocial.com.br. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Tchau.